A gente tem uma nova realidade presente aí no mercado. Uma realidade onde a IA está ganhando espaço, está ganhando terreno e não dá para voltar atrás, não dá para viver mais sem a IA. Cada empresa hoje tem o potencial de ter a sua própria inteligência artificial. Então a inteligência artificial da Multiplier vai ser uma, a da VEG vai ser outra. Por quê? Ela vai carregar a realidade e os dados desta empresa. Então entramos num novo mundo. Um mundo onde você tem uma inteligência artificial sua, carrega o DNA do seu negócio, que alavanca o teu negócio para novos resultados. No futuro, o que a gente vai ter, por exemplo, é inteligências artificiais nos ajudando a ser mais competitivos e disputando, na verdade, o quanto ela agrega valor para o negócio. Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um Pode Multiplicar e hoje a gente tem um assunto muito importante, fica extremamente conectado aqui porque a gente vai falar muito de inteligência artificial, a gente vai falar de inovação, de transformação, mas antes de qualquer coisa, compartilha para quem merece estar dentro desse assunto, você que é empresário, gestor, líder de time, e eu tenho um convidado aqui que a gente tem muita autoridade no assunto. Cláudio Pinheiro, muito bem-vindo. Inclusive, a gente acabou de sair de 2 blocos de 2 horas aqui falando muito de inovação e inteligência artificial, né, Cláudio? A gente podia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque tem conteúdo o assunto. Tem conteúdo. Mas, Cláudio, antes da gente começar, gostaria que você se apresentasse. Essa é uma carreira admirável. Por favor, fique à vontade. Bom, um grande prazer estar aqui, apresentar para vocês. Meu nome é Cláudio Pinheiro. Eu atuo como Principal Advisory Solutions na Dell Consulting, como se fosse um trabalho de CTO para o mercado. Eu já atuei como diretor de dados e inteligência artificial na PricewaterhouseCoopers, já atuei como CDO na GFT, especialista de inteligência artificial na IBM. Então, vários contextos de atuação aí de mercado ao longo desses mais de 20 anos de atuação. E tenho o prazer também de ser professor na pós-graduação de algumas instituições que eu gosto muito, renomadas, a USP, a SPM e a FIAP, lecionando sobre isso, como usar a IA aplicada aos negócios, trazendo resultados na prática. Uhum. Legal, legal. Inclusive, uma característica muito boa, você dentro ali da nossa palestra, né? Do nosso, eu falo que não foi uma palestra, foi mão na massa mesmo, porque tava todo mundo computador ligado, aberto, fazendo fluxograma. Eu falei, olha só, a sua oratória foi muito boa para as pessoas colocarem em prática. Parabéns, Cláudio. Então, Obrigado. gostaria até que você falasse um pouco sobre a forma que você compartilha IA, que mesmo quem não tem um conhecimento profundo, desperta o interesse, tem o entendimento e já começa a refletir quais setores colocar, né? Comenta um pouco sobre isso. Então, a inteligência artificial, ela sempre foi um negócio de ficção científica, né? A gente tem filmes sobre isso, né, famosos, né, dos mais variados contextos, falando sobre como seria se uma máquina pudesse pensar como um ser humano. Só que a gente chegou num momento da humanidade que a gente conseguiu evoluir os sistemas computacionais a tornar essa inteligência artificial plausível, visível e sendo utilizada por todos, né? Quando o ChatGPT lançou um tipo de inteligência artificial para todo mundo poder usar e conversar, interagir, isso trouxe um brilho para a humanidade, porque agora eles têm como interagir com conteúdos dos mais variados e profundos que antes não era possível, que a gente só via em filmes. Uhum. Tem um filme do Spielberg que fala sobre IA, e dentro do filme o robozinho ali que conversa, que tem uma sua mente expandida, ele conversa ele vai numa biblioteca e conversa como se fosse com um bibliotecário digital, holográfico. E lá ele aprende sobre história, ele aprende sobre cultura, ele aprende sobre literatura. E hoje o que a gente tem é algo assim. A gente tem uma inteligência artificial acessível a todos de forma extremamente popular, porque é gratuita, a todos no sentido de que pode estar no celular de qualquer um e que pode responder sobre os mais variados temas e mudar a perspectiva das pessoas sobre o conhecimento. Então hoje você tem
a capacidade da inteligência artificial de explicar sobre arte, de explicar sobre cultura, de explicar sobre futebol, de explicar sobre política, de falar sobre coisas técnicas do seu trabalho, e em diferentes níveis. Num nível. E você pode pedir para ela explicar para. Não, explica para mim como se eu tivesse 10 anos. E ela vai Uhum. traduzir isso dessa forma. E você pode perguntar sem medo quantas vezes você quiser, até você assimilar o que você quer, que é o conhecimento. E o conhecimento é algo maravilhoso para a humanidade, porque ela transforma as pessoas. Eu acho que a tarefa mais meritocrática que tem é você ser um professor, porque você está expandindo a mente das pessoas, você está ajudando a torná-las melhores para si próprio e para o resto da vida. Elas nunca vão perder aquilo, né? Uhum, uhum, perfeito. Dentro desse processo de perguntas, como, você me responda como, ou me pergunte como eu sou uma criança de 10 anos, a gente consegue mergulhar numa personalização muito forte dos nossos clientes, né? Num histórico aí breve, de 3, 6 meses, a gente já consegue ter dados incríveis. Fala um pouquinho sobre essa assertividade de relação empresa-clientes. Então, quando a gente pensa no uso da inteligência artificial para o lado comercial, a gente percebe algumas coisas. Hoje, ela tem uma capacidade de te levar de um ponto básico para um ponto mediano. Então, por exemplo, se você não entende de marketing, a inteligência artificial tem toda a teoria de marketing genérica, geral, né, Uhum, para te orientar os principais passos e etapas para desenvolver uma atividade de marketing, para como abordar o cliente, como construir anúncios, como preparar uma abordagem comercial para uma outra empresa. Então, ela te ajuda num ponto base para um ponto médio. Então, uhum. hoje já está disponível para isso facilmente, gratuitamente. Agora, se você quiser ser mais assertivo, ser mais contundente e tocar num contexto assim de que eu vou realmente mexer com essa pessoa com que eu vou estar conversando com ela, e isso vai ser positivo para ambos, né? Aí você tem que avançar um pouco mais e investir na inteligência artificial. E o que é investir na inteligência artificial? Ela não conhece o teu cliente, para começar. Então você pode descrever o teu cliente. Maravilha, ela vai ter uma noção. Mas ela não conhece o teu negócio de uma maneira mais profunda. Então você tem que começar a descrever o seu negócio, ou seja, você tem que começar a treiná-la de forma que ela conheça o teu negócio e o teu cliente, e tudo que ela for produzir seja com essa visão, sabendo quem é o alvo, sabendo quem é o público-alvo, sabendo o que essa pessoa costuma interagir conosco, e assim ela vai ser mais assertiva. Então, a gente criou uma etapa aí, que é essa etapa de treinamento da inteligência artificial. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está construindo a tua IA, que vai ser única, porque cada empresa hoje tem o potencial de ter a sua própria inteligência artificial. Então, a inteligência artificial da Multiplier vai ser uma, a da VEG vai ser outra. Por quê? Ela vai carregar a realidade e os dados desta empresa, e vai Uhum. carregar a realidade e as ações dos processos dessa empresa de interagir com o mercado, com o cliente, com os funcionários. Então entramos num novo mundo, um mundo onde você tem uma inteligência artificial sua que carrega o DNA do seu negócio e que alavanca o teu negócio para novos resultados. No futuro, o que a gente vai ter, por exemplo, é inteligências artificiais nos ajudando a ser mais competitivos e disputando, na verdade, o quanto ela agrega valor para o negócio. Então, a inteligência artificial, por exemplo, da Gerdau vai estar disputando com a inteligência artificial da ArcelorMittal, no Uhum. contexto do quanto ela consegue agregar ao negócio de aço. E assim vai. Olha só, é algo assim fascinante que vem pela frente. Sim, sim. Adoro muito falar quando a gente fala também no B2B que muitos empresários acreditam que a inteligência artificial vai ter mais uso na parte comercial para o B2C, e se engana muito, né, Cláudio? Porque claro que hoje está mais popular sendo usado no B2C, porque a IA se tornou mais democrática, né? Anos atrás era um pouco mais caro fazer, e hoje está muito mais acessível. Essa acessibilidade, o que que os empresários podem esperar? Que todos os concorrentes terão também terão?
Conta um pouco sobre isso. Então, você tocou agora num ponto muito delicado, que é o seguinte: ela está acessível a todos, Uhum, sem dúvida. Mas quando te dão algo de graça, você não estranha um pouquinho? uhum, Por que está vindo de graça para mim? Então, essa que está acessível a todos de graça, ela permite que você use as informações e consulte e tenha as respostas. Mas na medida que você sobe suas perguntas, suas questões, seus temas para ela está capturando essas informações para treinar-se e se tornar melhor. Então, na verdade, ela está de graça para ti, mas você está vendendo para, você está devolvendo para ela em troca as uhum, interações que você tem com ela e até aqueles feedbacks que você dá quando a resposta é boa ou quando a resposta é ruim. Então você está ajudando a treiná-la. Então, nesse sentido, ela está de graça para todos. Se você usa essa de graça para todos, você não pode subir as suas informações, então, senão você cria um problema, porque está subindo dados da tua operação que vão uhum, ser usadas para treinar essa inteligência artificial e esse conhecimento vai ir de graça para o teu concorrente. uhum, Então, o que acontece? Quando a gente pensa no contexto empresarial, é necessário de uma estratégia de implementação de IA, de forma que você use ela sem compartilhar as suas informações com ela, sem dar as suas informações para elas serem para treinar-se e no final devolver de graça para os concorrentes. Então você uhum. precisa de uma estratégia de IA que permita você criar uma forma de implementação que seja só tua, para você criar ou personalizar a sua IA sem ter o risco de compartilhar isso para o mercado, né? Então, Perfeito. começou um primeiro passo ali nessa escadaria de usar a inteligência artificial nos resultados da empresa. Esse primeiro passo é pensar em uma forma de uso de IA privada. Como que você faz isso, né? Você pode contratar uma inteligência artificial na nuvem, que ela vai ter um acesso somente teu, ou você pode ter ambientes on-premises, né, ou ambientes da tua empresa que possam rodar essa inteligência artificial já conectada à sua base de dados e trazer as respostas só dentro da sua empresa, com o máximo de segurança possível. Então você tem várias estratégias, né? E você tem que escolher entre qual é a melhor para você, que é mais adequada para o seu negócio. Uhum. E as pessoas que ainda hoje usam a de graça, né, qual que seria um passo inicial, né, o primeiro passo aí, a gente sabe que dá para mergulhar de uma forma gigantesca e nunca tem fim, né, tem muita coisa a fazer. Mas quais são as suas orientações inicialmente para profissionalizar um projeto de IA dentro da empresa? Então, pensando na de graça, você já tem a primeira coisa é educar as pessoas a nunca subir informações da empresa. Isso é Uhum, fundamental. Na última pesquisa que foi feita, cerca de 30% dos funcionários de organizações subiam alguma coisa sem querer, né, sem ter o viés de prejudicar a organização, mas subiam alguma coisa da organização e esse conteúdo acabava parando no treinamento da IA. Então, a primeira coisa é educar as pessoas a não subir nada que seja propriedade intelectual da empresa, nada. O segundo passo é, sem essa personalização do conteúdo, é explorar estratégias de como interagir com a IA. E essas estratégias a gente chama de prompt engineering, ou seja, uma engenharia de perguntas ali. uhum, uhum. E nessa engenharia de pergunta, você aprender a escrever de uma forma mais legal, que tenha mais a ver contigo. Então, a primeira coisa que algumas pessoas fazem é tentar personalizar como a IA vai te responder. Então, você fala assim: você escreve para a IA, eu quero que você me responda como se fosse um especialista da área de marketing de produtos da área de eletrônicos, né, sem dizer o marca, sem dizer o brand, e que gere relatórios para atuação numa determinada região da América do Sul e assim diante, com uma capacidade de converter mais vendas para essa organização. Então você começa a pensar como que eu escrevo o texto, como que eu preparo isso para a IA ser mais assertiva. Um Uhum, grande problema que a gente tem hoje nas IAs é que elas, de vez em quando, elas respondem algo que não tem nada a ver com o contexto. Quando ela responde algo que não tem nada a ver com o contexto, a gente chama de alucinação. Então, se você está usando essa IA pública e você escreve direitinho qual é o contexto,
puxa, você já vai ter respostas legais. Uhum. Ao longo do tempo, a gente percebe que as empresas acabam nomeando pessoas para usarem a IA. E você acredita que esse futuro vai ter uma prioridade para setor XYZ? Aonde que você vê que as empresas estão indo e aonde que você acredita que as empresas deveriam ir se preparar para o futuro? Puxa, essa é uma pergunta bem difícil, porque olha só, a- eu acho que a gente deveria começar com o princípio da estratégia de IA. Uhum. Eu tenho, por exemplo, você tem sua empresa, né? E você tem um conjunto, certo volume de colaboradores. 5, 10, 100, 1000. Dentro da tua estratégia de IA, o que eu indicaria era que todos pudessem ter acesso a IA. Uhum. O grande X é que talvez você não consiga fazer isso imediatamente, porque a inteligência artificial pode ter um custo para você. Quando você quer que usa dentro da sua organização, ela tem um custo. Então você pode fazer isso de forma escalonada, parte a parte, passo a passo, né? E sempre associado a um nível, a um tipo de projeto de retorno. Eu vou começar com esse grupo, nós vamos lidar com esse tipo de base de dados, nós vamos treinar IA para fazer esses tipos de atividades e nós vamos tentar ganhar uma melhoria de performance, de desempenho nesses indicadores de performance. Então, passo a passo, parte por parte, desenvolvendo e implementando a IA e já obtendo resultados. Quando você faz isso, a segunda coisa que você tem que trabalhar, ou talvez junto com a primeira, é a questão do cultura, o aculturamento das pessoas, a cultura de dados, a cultura de IA para as pessoas. Você tem que entender o que está sendo feito, o que a IA pode fazer para elas, como ela funciona, quais são os desafios que existem, né? E, ao mesmo tempo, você vai trazer aquele grupo que desenvolveu a primeira solução para contar a história para os outros. E não tem nada mais poderoso do que uma história bem sucedida de colegas de trabalho de outra Muito bom, área. Isso é bem legal, né? muito Porque, bom. poxa, eles fizeram, deu certo, aqui também vai dar certo. E se você tiver Uhum. dúvidas, você ainda tem o suporte deles para vocês encararam esse desafio, como que vocês fizeram aí? Então, perceba, é uma questão muito grande de aculturamento. Total, total. Falando em cultura até, é lindo essa parte de validação social mais próxima, né, não é um especialista externo, não, foi meu par de trabalho, foi o par de setor que trouxe. Eh, Como que você vê, ao longo do tempo, essa sinergia entre a inteligência artificial e softwares que já existem? Existem as integrações, né, a serem feitas. Você percebe que as pessoas estão buscando algumas plataformas externas para fazer essa sinergia, essa integração. Mas existe hoje várias e várias opções, né? Seja o Llama, seja o GPT, seja o que for. Como que você pode contribuir para que eles, como escolher a ferramenta para iniciar o primeiro passo aí com a IA? É uma pergunta complexa, né? Eu acho assim, depende do contexto, né? Você pode, o que eu faria no contexto público é usar várias, Uhum, publicamente, assim. Eu pessoalmente, não no contexto de empresa, mas eu usaria várias. Para quê? Para você estar sempre antenado nas diferenças que existem entre cada uma e comparar, avaliar, sempre, não usar só uma. No contexto de empresa, você deve usar o que eu acho que é mais adequado à tua realidade de empresa. Então, se você está alinhado com uma visão de uma determinado provider, você pode estar trabalhando com essa IA desse provider, né, desse provedor. Pode ser interessante. Mas o que eu acho que é mais inteligente é você ser agnóstico, você ter uma forma de lidar que permita você trabalhar com qualquer IA que você deseje. A agnosticidade te garante liberdade, né, de mudança de IA, de mudança de canal, de mudança de ambiente na hora que você quiser. E isso eu acho que é uma abordagem mais inteligente. Por outro lado, você vai estar construindo tudo em alguma direção, então vale a pena você pensar em construir de uma forma que te permita amanhã migrar. uhum. Qual que é um projeto de destaque que você participou, que não tinha uma cultura de IA, você aplicou e hoje existe esse aculturamento? Então, existem vários projetos que têm a cultura de IA que foram aplicados, né? Não vou citar o cliente em si, mas Uhum, a área do cliente, por exemplo, tinha um banco, né, da uhum, região, um banco brasileiro, né, que
desenvolveu todo um conjunto de atendimento ao cliente de forma virtual com chatbots. E quando você faz isso, você tem que pensar nas perguntas e formular as respostas para esses clientes. Então você tem todo um trabalho de desenvolvimento de um chatbot de atendimento para trazer respostas e perguntas. O que a gente pôde proporcionar é trazer a inteligência artificial generativa para ampliar o escopo de quantas perguntas podiam ser feitas, né? E para Uhum. trazer também uma validação do contexto que estava sendo feito, trazendo mais segurança, trazendo mais, eh, tornando a conversa mais adequável e mais útil para o cliente, né? Uhum. Então, esse é um dos projetos interessantes, participei, isso foi bem legal. Esse banco implementou e usa esse contexto de inteligência artificial até hoje, e foi bem interessante. Aí existem outros projetos, por exemplo, de IA aplicada à visão computacional, né, onde você entende o que está ocorrendo numa linha de produção e a partir daí você detecta oportunidades de melhoria ou de integração entre a equipe que está produzindo e a equipe que gerencia aquilo e aplica na prática. Isso foi super legal porque aumentou bastante a produtividade de uma indústria. Uhum. O que que nossos ouvintes podem esperar dentro de um futuro, que para IA é muito tempo, 5 anos, mas que vai ser muito mais disruptivo do que a gente tem hoje? Então, o que eu te digo que a gente pode esperar. Estão surgindo uma nova abordagem que é de agentes de inteligência artificial Uhum. que refletem sobre um tema, continuam aprendendo sobre aquilo e que tomam atitudes para sempre otimizar a prestação de serviço que eles fazem. Então, eu acredito que os agentes de inteligência artificial eles vão invadir ali o nossa dia a dia e vão até surgir super agentes, né, que interagem com outros agentes e trazem respostas ainda melhores, se otimizam na questão de treinamento. Eu posso esperar que cada vez mais a gente esteja integrado com a inteligência artificial em qualquer tarefa do trabalho. Né? Hoje a gente pega e vou parar aqui, vou usar aqui um pouquinho para ver se me ajuda. Mas eu acho que ela vai entrar ajudando em todas as tarefas, todas Uhum. assim, otimização de agenda, otimização do que eu estou conversando, do que eu estou comunicando, otimização do nosso material, otimização da nossa abordagem de feedback ou de busca do cliente. Então, acho que ela vai atuar em todos os lugares, Uhum. todos os contextos. Hoje nós usamos já bastante aqui na Multiplier agentes para várias coisas, desde para pessoas, né, um PDI, uma contratação, um manual de Uhum, contura. O Caetano usa muito parte estratégica para marketing, para vendas. uhum, A gente já vive isso constantemente, né? Levou um tempo para a gente acertar, por isso que vale a pena você insistir em algo que para nós era totalmente novo, né? Em torno de 6 meses até acontecer, mas é incrível hoje o que a gente faz em 15 minutos com o trabalho de agente. É, e dentro dos próximos anos, quando a gente fala em agentes, você me dá um exemplo que você já usou de alguma empresa que conseguiu agregar valor para o cliente. legal. Um exemplo que eu até mostrei é o desenvolvimento de uma inteligência artificial que entendia as obras de arte e compartilhava o conteúdo com esses clientes, permitindo eles perguntar livremente sobre aquele tema. Então, a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, como ser humano, é de chegar para outra pessoa e falar assim: Poxa, mas eu não entendi aquilo. Uhum, Ainda não está claro para mim esse ponto. E você fica com vergonha da pessoa achar que você é burro, né? Porque, poxa, tá me uhum, perguntando de novo. E de repente, não, é uma abordagem. A pessoa não entendeu aquilo e queria ver de uma outra forma, uma outra abordagem. Então, esses projetos onde você tem museus interagindo com o público, por exemplo, são bem legais. E o tipo de pergunta que você recebe assim é inesperado, é coisa assim fantástico, porque a gente tem aquela criatividade humana disponível para todos. Então, é um exemplo de projetos que foi bem legal, interação com o público, né, no sentido de ajudar a levar conhecimento sobre obras de arte, por exemplo. Nesse caso, é um museu virtual, Não, o museu é real. é real, e É lá só e dentro do museu eu tenho acesso a IA. exatamente, Uau! exatamente. Né, hoje você vai nos museus, você tem, eh, aquele aquele radinho, né, onde você coloca no ouvido o radinho, ou você hoje em dia não, né, você pode sintonizar na trilha
na Uhum, playlist do museu, né? Mais fácil. uhum. Né? O museu fornece um link e você usa seu próprio celular e seu fone de ouvido e você sintoniza na trilha do museu. Então, isso é legal, porque, por exemplo, você está andando no museu ali, nos mais variados países, e você sintoniza, você está na galeria tal e essa obra de, Uhum. de arte é tal, tal, tal. Quer ouvir explicação sobre ela? Ela vai falando. E aí agora você tem a capacidade de ter inteligência artificial conversando contigo sobre aquela obra de arte, aí fica muito mais legal. Muito, muito. Cláudio, o que me fascina muito, não só a mim individualmente, mas o mundo é que, vamos dar o exemplo do museu, o maior desafio, o investimento, a energia está na construção do museu e as Uhum, peças, uhum, e não na IA, né? uhum. E aonde que acaba gerando o maior valor, a melhor experiência, né, que o ser humano está buscando muita experiência aí ao longo do tempo. Que incrível, obrigado por trazer inclusive esse exemplo aqui para nós, né. Sim. Falando em pessoas, né, buscando experiência, você teve uma jornada aí dentro da PWR, ao longo do tempo, né. E muitas pesquisas feitas, né, você também usava muito IA para fazer esse processo todo de pesquisas? Então, desde que a IA foi disponibilizada para. Eu sempre usei inteligência artificial naquela visão tradicional, né? Então, algoritmos de machine learning, processamento de linguagem natural, até meu mestrado foi em cima disso. Eu sempre usei a IA para ajudar no contexto de como gerir melhor uma empresa, como aplicar isso numa realidade de negócio. Quando ele foi lançado, os ambientes de LLM, eu passei a usar muito mais a IA. Eu acho que diariamente a gente usa algum tipo de IA. E na PwC a gente tinha a nossa IA lá e era bem legal, foi um projeto fantástico, foi feito lá pelo time de IA global e aplicado no Brasil também. E, por exemplo, na Dell existe soluções de IA assim, bem legais aplicadas diretamente para a parte comercial. Então, hoje eu diria que a gente usa IA diariamente, ou seja Uhum. para validar um conteúdo, seja para explorar uma melhor abordagem de uma tecnologia, seja para tentar comunicar melhor uma ideia de uma solução para um cliente, seja para escrever melhor um e-mail, uma mensagem nos mais variados idiomas que a gente tem que lidar, né? Inglês, espanhol, o próprio português em si. Então, o uso está sendo diário. E a produtividade é muito maior, porque eu acho que tem uma coisa que é legal na IA, que ela destrava, destrava aquela momento inicial, sabe aquele momento que falta aquela inspiração? Uhum, Então quando você pergunta para ela, ela destrava, tum, uhum, partimos de um ponto, não estamos saindo do zero. E aí, quando você faz isso, você consegue avançar mais rápido. Quando uhum. você tem que pensar desde o zero, irmão, vamos ver o básico do básico disso. Quando você solta para IA fazer isso, você avança logo de cara, já cortou essa parte e você está já produzindo, já sai produzindo em cima daquilo. Então é bem legal, né? Essa centelha inicial ali para nossa imaginação. Uhum. Eu percebo que muitos CEOs já estão utilizando muito a IA para a tomada de decisão, né? Em alguns até construíram conselhos aí através da IA. Obviamente que, né, não vai substituir um conselho, mas a diferença é que pode ter um conselho 24 horas por dia, todos os dias, em uma tomada de decisão imediata, né? E mais uma coisa que essa IA pode ter, ela tem uma capacidade de lidar com um volume de dados muito maior que o ser humano e pode estar pegando os dados mais atualizados possíveis se ela estiver totalmente conectada Uhum, ao sistema. uhum. Então, auxiliares, conselheiros virtuais é algo assim fantástico. Eu acho que sempre foi um anelo da minha parte você ter uma gestão suportada por uma inteligência artificial de que ela pudesse ser até autônoma no sentido de se o gestor não interferir, ela continua gerindo, até esperando até alguma tipo de eh, diretiva ou direcionamento nesse sentido. Mas hoje está sendo possível, né? Uhum. Esse novo papo dos agentes de IA estão permitindo isso, porque eles têm capacidade de ler, de interagir, de aprender. Isso é muito diferente, isso é bem legal. Até mesmo em reuniões de resultados, que é uma leitura linha a linha de um DRE, que leva-se 3, 4 horas, 2 horas, hoje com a IA, acaba se tornando muito mais produtiva,
e não isso, mas a assertividade, ela descobrindo coisas extremamente minuciosas que talvez passaria. Você tem participado desses detalhes e colocado em algumas empresas, não precisa falar o nome, né, Cláudio, mas você pode trazer um fato da qual você presenciou em algum detalhe bem pequeno que passou em branco por alguns meses ou anos aí a olho nu? Então, é bem interessante isso, porque tem algumas empresas que elas tinham uma dificuldade de detectar o que a gente chama de anomalias, que é aquele Uhum, momento chave que acontece ali, que dá uma grande venda, um grande boom, uma situação específica, tem um grande consumo de horas e de serviços, né? E o uso dessa inteligência artificial ajudou muito essas empresas a detectar esses momentos de anomalia e a interagir de uma forma mais inteligente, né? Então, isso aí é algo que eu tenho visto que já tem gerado resultados imensos. O outro que eu acho que é muito valioso é você usar a inteligência artificial mesclada a sistemas de recomendação. uhum. Então, você está navegando num lugar e você está comprando um tipo de produto e ela vem com um tipo de recomendação que tem a ver com você e de uma abordagem que tenha a ver, que tenha mais sentido para você. Poxa, isso aumenta muito ali. O teu carrinho de vendas começa a encher, você não percebe por quê, mas é só tá trazendo coisa que é importante. Uhum. Um exemplo clássico é aqueles pessoas que compram, por exemplo, um computador específico, por exemplo, uma máquina que não tem uma determinada saída ali de o HDMI ou USB, vai, não tem um USB, só tem as novas saídas, e você pensa, poxa, mas eu ainda tenho algum pendrive para conectar essa máquina, eu ainda tenho alguma coisa que eu queria conectar. Então, o ambiente já vem e traz ali uns adaptadores específicos para aquela saída Thunderbird, e que já converte para HDMI e você pode usar, ou converte para USB e você pode usar. É uma coisa bobinha, né? Pequena, mas só de você ter isso, falar, puxa, ainda bem que ele veio essa recomendação. Então é um tipo de compra que você faz feliz. Então já pensou, Uhum. a gente receber recomendações e comprar feliz, não Uhum. sentir esmagado ali por coisa que você não quer? É um Sim, exemplo que a sim, IA ajuda. sim. Quais alguns serviços destaques que vocês estão trabalhando? Algum projeto já está pronto? Ou você tem uma expectativa super positiva direcionados a empresas, né, como os nossos ouvintes aqui, clientes, maioria em indústria, grandes distribuidoras, para esse setor? Bom, os projetos que a gente tem desenvolvido, eles são dos mais variados. Desde a transformação digital da empresa, a inovação no contexto de melhorar a questão de segurança e aplicação de dados, transformação e preparação de dados, projetos de inteligência artificial clássica ali de gerar modelos de análise comportamental, segmentação de clientes e modelos de recomendação de produtos, né? Mas são muito, muito variados, né? Vários projetos de análise de maturidade de inteligência artificial e vários de desenvolvimento ali de um roadmap de implementação de inteligência artificial numa empresa. Então, isso é o nosso dia a dia. A gente entende a situação e Uhum, hoje eu trabalho nessa visão de entregar uma solução para o cliente muito mais do que simplesmente uma tecnologia. uhum, uhum. A personalização, É. né? E, Cláudio, a gente vê que aumenta os números, né, sobre aí pessoas dentro da empresa, sobre saúde emocional e tudo mais. Você acredita, tem acompanhado, tem aplicado alguns projetos referente como a gente fazer esse diagnóstico sobre saúde emocional ou alguma coisa que possa contribuir referente a esse assunto? Então, é bem interessante isso. Se você for analisar, já existem vários projetos de IA de psicólogos digitais, né? Você já Uhum, tem várias IAs psicólogas. E é interessante porque você está conversando com alguém que não vai ter algumas coisas que o ser humano tem: inveja, ciúmes, raiva. Quando você conversa com alguém que não tem isso, tem os seus benefícios, mas também não vai ter as outras coisas que o ser humano tem de gostar, de estar junto, de ter aquela visão de que é algo prazeroso que possa ser feito junto. Então, é bem variado, né, essa questão da saúde emocional, mas os grandes psicólogos digitais agora que já estão surgindo, têm ajudado bastante as pessoas a extravasarem e os conselhos que são feitos geralmente são adequados. Mas é uhum, algo experimental ainda, né, eu diria. uhum. Temos que ver o impacto. Agora, o quanto pode contribuir para os profissionais é incrível, né? Ah, sem Aí dúvida. é surreal os benefícios que pode entregar. Impressionante, porque você pode trazer as melhores possibilidades para eles e vários cenários.
Uhum, uhum. Até por análise comportamental, da qual você falou, no próprio nosso software de vendas, hoje a gente tem ali a análise, né, de perfil e como lidar com cada perfil distinto, seja o decisor, que muitas vezes ele tem como predominância o dominador, ou pelo Uhum, contrário, como contribui nessa abordagem, né? Até porque cada profissional tem a curva de aprendizado na contratação uhum, e uhum. pode acelerar muito, né, no onboard, na integração, no PDI. E quanto que você tem percebido que este setor tem evoluído com as pessoas, já que é um dos assuntos mais necessitados das empresas? Então, como eu te disse, hoje a inteligência artificial ela pode ser um mentor digital teu. Ela Uhum, pode te ajudar em todas as áreas, em todos os temas. O nível de profundidade é variável, depende do quanto a empresa quer investir nisso. E se ela investir numa determinada área, ela vai ser mais ativa, né? Então, se você investir na inteligência artificial focado mais na atividade da pessoa, ela vai ajudar na atividade da pessoa. Se você investir na inteligência artificial focada no bem-estar da pessoa, ela vai ajudar no bem-estar da pessoa. Se você investir na inteligência artificial na capacidade de aprendizado da pessoa, ela vai focar mais no aprendizado da pessoa. Então, é variável. ou seja, concentrar energia em educá-la para a necessidade da empresa ou da Exato. pessoa, né? Direciona para o que você quer. Lembra que eu te falei, primeira coisa, estratégia Uhum, de IA. Se você não tiver isso anotei. aí, você vai estar, tipo, ah, hoje eu vou para essa direção, amanhã eu vou para outra. Você vai estar construindo aleatoriamente o futuro e você não vai ter a velocidade que você precisaria ter para trazer esses resultados. Inclusive, iniciamos a conversa nessa importância da estratégia, em desenhar o que é a empresa, o manifesto, e que a própria IA nos ajuda a desenhar esse projeto, que há alguns anos atrás somente as grandes empresas tinham que contratar uma grande agência de publicidade para fazer isso, e hoje Uhum, construindo com uma facilidade, eh, toda e qualquer empresa pode ter através da IA, né? sim. Então eu percebo que está de uma forma mais acessível, mas gosto dos agentes, de criar os agentes para que Uhum. possa fazer isso de uma forma profissional também, né, Cláudio? Exato, aí fica mais interessante, né? Porque você vai estar concorrendo com outras empresas que vão estar fazendo isso. Uhum, Se você não fizer, eles vão ser mais eficientes que você. E se eles uhum, forem mais eficientes, você perdeu o mercado, perdeu dinheiro e pode colocar em risco a tua existência enquanto empresa. Então, uhum. E a própria Dell, ela tem uma visão de futuro, acabou tendo muita disrupção ou pivotou muitos projetos pela o que a IA vem trazendo com uma velocidade que nos encanta a cada momento? eu vou te falar com uma visão de consumidor. Eu acho que ela tem avançado muito. Você percebe que as máquinas estão vindo agora com uma capacidade de processamento de IA cada vez maior e melhor, né? Estão surgindo máquinas aí com o que a gente chama de NPUs, né? Com unidade de processamento neuronal embarcada dentro dela para você processar IA localmente mais rápida, né? E Trazendo a IA, menores, né? trazendo a IA para a borda, né? E também eu vejo na Dell aquela abordagem das fábricas de IA, que são assim fantásticas. Eu acho que a parceria que eles têm com as grandes empresas, Nvidia, Intel, AMD, né, tem gerado fábricas de IA para implementação dentro das empresas que trazem um conceito muito bom para o mercado, né? Você ter sua própria IA, você ter a soberania de IA, uma soberania de dados, e você fazer isso com um custo mais acessível para a tua realidade. Então, para mim, a Dell está sempre evoluindo no contexto de AI e vai ser um dos grandes players do mercado, com certeza. Show. Cláudio, obrigado pela tua contribuição. Eu queria que você deixasse um recado final aí como um especialista dentro da área e dá para ver que de uma forma muito genuína você contribui muito com o assunto, né? Não só como um profissional, mas também como um educador, né? Constantemente aí. Que recado você deixaria para os nossos ouvintes empresários? Senhores e senhoras, a gente tem uma nova realidade presente aí no mercado. É uma realidade onde a IA se apresentou, está ganhando espaço, está ganhando terreno e não dá para voltar atrás, não dá para viver mais sem a IA. Como a gente não pode viver mais sem a internet, né, no contexto comercial, né, a gente não vai conseguir mais viver sem a IA. Então se preparem, pensem com carinho nisso,
porque vai ser necessário um investimento, toda empresa já tem que ter uma verba para IA planejada nos seus orçamentos, e façam isso com muita sobriedade, assim, com planejado, com uma estratégia de IA que entende a natureza dos dados que existe, a qualidade dos dados que existe, a maturidade de IA da empresa, e que começa a construir do pequeno ali, algo bem mais simples e só depois evolui para algo mais complexo, para você aprender com isso, pra você descobrir como acertar e gastar o mínimo possível e ter o melhor resultado possível no longo prazo, tá? Uhum. Então, Perfeito. essa é a minha ideia. Gente, o Cláudio fez um espetáculo aqui nesses 2 blocos com eles, foi muito bom, muito intenso. A gente escuta muito dos clientes e realmente recebemos feedbacks, de muita coisa colocada em prática, inclusive a equipe dos empresários que estão aqui, eu sei que já estão com a cabeça fervendo, porque muita gente já está colocando, mensagem nos grupos da empresa. Então quero te parabenizar e agradecer a sua performance, da contribuição aqui no Pode Multiplicar e também, com os nossos clientes aqui do Multiplier Club, tá? Foi uma honra. Obrigado. Obrigado.